Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. Programa Universo Cultural hoje com o convidado Charlie Rainé. Ator, escritor, professor e jornalista gaúcho com forte atuação na cena cultural de Pelotas. Diretor do Estúdio Atores de Pelotas e membro coletivo Autores de Pelotas. Dedica-se à literatura e ao teatro em formação artística, com 5 livros publicados. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para a gente falar sobre arte, né, que é tão importante. Eu acho que a arte, ela acende luzes, né? Então a gente está precisando tanto porque a gente está vivendo um mundo tão caótico, né? E a gente tem esse respiro da arte através da poesia, através do teatro, através do cinema. Eu acho que é uma tarefa muito bonita e a gente precisa cada vez mais trabalhar isso e cada vez mais vocês darem espaço para isso. Isso é muito importante da gente estar aqui, porque vocês estão de parabéns também por poder divulgar um pouquinho do trabalho da gente. Obrigada. Conta para nós como é que começou esse amor sobre atuação. Eita, olha, começou quando eu tinha 12 anos mais ou menos. Até um pouco antes, eu era muito tímido, né? Muito tímido, era uma coisa assim exagerada. E meus pais queriam muito que eu fizesse alguma atividade para trabalhar essa timidez e nada eu gostava, né? E aí um dia eu estudava num colégio, Cassiano do Nascimento, tá? Começou bem antes mesmo, ó, na 2ª série. E eu assisti uma peça de teatro, no teatro deles lá. E fiquei encantado com aquilo. E eu queria fazer aquilo. Eu olhei e disse, isso eu quero fazer. E eu disse pra minha mãe, né, que eu queria fazer. E ela disse, mas tímido do jeito que você é, né, como é que... E aí eu quis quis explorar. Fui para as aulas, fiz a aula no Teatro do COP, né, que não tem mais. Infelizmente, né, porque os teatros estão virando estacionamento e igreja. E a partir dali eu nunca mais parei. Eu já fazia no prédio onde eu morava também, eu já juntava a galera, eu já inventava história, né, eu já dirigia. Então, assim, eu acho eu sou muito feliz em ter descoberto bem cedo aquilo que eu viria a fazer. Né? Quase como um sacerdócio, assim, para mim, na minha opinião, né? Eu descobri muito cedo. Às vezes a gente vê, né, que o jovem ele não sabe o que ele quer, ele gosta de várias coisas ao mesmo tempo, se perde, escolhe. Não, eu desde cedo eu já tive isso na minha cabeça, assim, sempre foi uma coisa que veio comigo. Então, por ter vindo comigo, apesar de todas as adversidades, né, é o que eu escolhi viver e será assim até o meu último dia aqui na Terra. Já na escola já devia também fazer alguma coisa? Já na escola, sim. Sempre fazia parte de alguma coisa na escola. Quando tinha alguma coisa de teatro, eu era lembrado para fazer coisas, para fazer texto. Isso aí é uma coisa que sempre foi assim. E a questão de histórias também, né? De criar histórias. Sempre foi muito bom em redação, porque eu sempre criava coisas mirabolantes, histórias, enfim. Matemática, o resto, as exatas, sempre foi um fracasso, né? Mas a questão toda das humanas, assim, a pegada mais da escrita, sempre foi uma coisa que eu tive aptidão, assim. Lembra da primeira peça? Lembro, na escola, que era a época que tinha a escolinha do professor Raimundo, né? E aí eles queriam montar uma escolinha, né? Fazer uma peça de teatro baseada na escolinha do professor Raimundo. Aí eu fiz. A primeira coisinha assim, que eu fiz no colégio foi isso. Eu era o Rolando Lero, aquele que enrolava. Sei. E a partir daí, na escola sempre, a gente fazia, sempre quando tinha alguma atividade na área de artes, né? E os professores pediam algo de teatro, eu sempre tava junto ali, né? Já querendo comandar tudo também, né? Porque eu já queria, assim, ó, eu já resolver tudo, sempre, e continuo assim ainda, né? Tem que dar uma parada às vezes, que eu sou meio... Já se tornou professor, eu sou né? um pouco workaholic, assim, Já, com certeza. E tá ministrando aulas?
No momento, eu tô dando aula no meu espaço, né? No Caixa Preta, Espaço Cultural, que fica na Coab Tablada, que é a sede do Estúdio Atores de Pelotas, que eu tenho minha sócia, que é a Karen Schiller. A gente dá aula de teatro para crianças, adolescentes e adultos. Além de dar aula de teatro, também tem um projeto lá, que é um projeto de inglês com teatro, né? Da gente trabalhar o idioma utilizando o teatro, a gente fazer cenas, então eles curtem bastante. E é um projeto que eu considero um projeto social, porque, na verdade, um outro idioma é sempre muito caro, né? Lá no nosso espaço é R$50 mensais, tá? Aberto para as pessoas que querem aprender o idioma e também junto, né? Trabalhar algumas coisas de teatro, que também vai trabalhar várias coisas, desinibição, enfim. Então é uma aventura. Juntou. Fora isso, vez ou outra eu abro curso de escrita criativa, que eu dou aula online também, então eu tenho alunos de outros lugares que me procuram para fazer aula de escrita criativa, aula presencial, também de oratória, também dou aula. E essa parte aí toda aí que envolve um pouco essa coisa da arte dramática também, a gente está sempre, roteiro teatral, enfim. Bom, no decorrer de tantos anos deve ter muitas peças de teatro, então. Tenho bastante coisa, mas nem tudo montado, mas eu tenho bastante coisa, escrevi muita coisa. Algumas a gente vai tirando da gaveta, né? Sim. Enfim, né? Nem sempre a gente vai conseguir colocar. O texto teatral é um texto que ele só vai existir mesmo quando ele é encenado, né? Então tem várias coisinhas lá que já escritas e coisas que estou esperando para existir, né? Que ainda não rolaram, mas um dia vai acabar acontecendo, com certeza. E estão levando peças de teatro para fora, assim, pelo Rio Grande do Sul? Não, no momento não, ainda não. No momento não. Eu tive uma experiência legal que no Rio, que meu primeiro livro, Memorial de Amor Inquieto, eu morei 7 anos lá também, né? Então tenho muitos amigos, enfim. E um amigo meu deu meu livro para um diretor de teatro de lá, que é o Júlio Luz. E o Júlio ficou interessadíssimo no livro, porque ele achou muito teatral, assim, uma boa pegada para adaptar para teatro, né? E na verdade a minha escrita é muito teatral mesmo, tá? E tá envolvido muito isso. E aí eles montaram um espetáculo, Memorial de Amor Inquieto, lá no Rio. Fizeram 4 temporadas, eu fui assistir. Maravilhoso, assim, rico de um trabalho que eles fizeram. E além de autografar livros, eu também fui na estreia. Fizeram 4 temporadas. Então isso aí foi uma experiência bem legal. Que é bom a gente, né, o autor, ele poder ver o seu texto sendo encenado, é uma maravilha, é um êxtase pra gente. Imagina, né? Com certeza. E já tem alguma coisa encaixada aí já para um projeto novo, alguma coisa de assim? teatro? Isso. De teatro eu tô trabalhando desde o início do ano com um espetáculo, se chama Venha Ver o Pôr do Sol, que é um espetáculo com textos, com contos da Lígia Fagundes Telles, tá? Que nos deixou ano passado, retrasado, tá? Aos quase 100 anos, né? E a Lígia é uma escritora também, membro da Academia Brasileira de Letras. Incrível, né? E aí eu pensei muito assim, vamos trabalhar algumas coisas, esses textos, né, tão viscerais da Lígia. E aí a gente juntou 4 contos, tá? Que é a Janela, a Medalha, Antes do Baile Verde e Venha Ver o Pôr do Sol. E criou um espetáculo para a gente trabalhar a finitude, né? Porque o espetáculo ele trabalha muito isso, né? A questão da morte, da finitude, da finitude não só a morte física, mas das relações, né? A finitude das coisas da vida, né? O fim das coisas. E tá bem legal, assim, o ensaio tá forte. A gente vai estrear em junho, dia 7 de junho, na confeitaria Moringa Fit, tá? Que fica na Anchieta. E a gente está muito feliz assim, com o trabalho, porque ele é visceral. Eu faço personagens assim, ó, muito
muito, muito, muito densos, assim. Tem um mesmo que é a janela, né? Até tem um fragmento aí que eu deixei para você, que é um senhor que ele perdeu o filho e ele vai num quarto onde esse filho viveu, que agora é ocupado por uma prostituta. E a partir daí eles travam uma relação, mas tudo que ele quer é estar nesse quarto e ver esse quarto. E olhar pela janela, porque na frente da janela existia uma roseira que esse filho cuidava. Então tem toda essa angústia desse pai que perdeu o seu filho, né? Tem toda essa coisa visceral, essa força, né? É bem denso, eu chego a ficar assim... Incorpora o personagem para poder tem gente que fala que incorpora, adoro falar, né? Incorporou a personagem, né? Não, mas assim, ó, essa coisa de... Claro que não é incorporação, obviamente, sim, né? Sim. Mas é muito forte. Assim, a gente sente muito, né? Tanto que quando eu saio do ensaio, eu tô... No personagem ao quebrado, assim, eu fico mal. Eu tive o último ensaio que eu fiz mesmo, eu tive uma crise de choro depois do ensaio, por causa realmente da emoção toda da personagem, né? Que é muito forte. É uma imersão, chega a ser uma imersão, né? E, na verdade, nesse caso aí, né, desse senhor, né, que perdeu o filho, a morte está muito presente, a morte física, né? Mas também a morte dele, no sentido, através da morte desse filho, né? Que é muito interessante. E também ele tem um toque de loucura. Também a loucura nada mais é do que a morte da gente, né? Também. Então tem outros contos que trabalham com essa densidade assim também, da finitude, né? É bem interessante. Então todos convidados para assistir. Eu vou deixar no final do programa para te fazer todo o convite. Tá. Qual é a peça de teatro assim que mais te marcou, assim? Que eu fiz ou que eu assisti? Que você fez? Que mais me marcou, a gente, é difícil, assim, as coisas que a gente faz, a gente gosta de quase tudo, né? Drama. Eu sou um ator que eu gosto muito do drama, né? Eu gosto muito. Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues foi um espetáculo que eu fiz maravilhoso, esse me marcou muito. Que eu dirigi também, que se chamava Flor de Obsessão. A gente trabalhou as crônicas da vida como ela é. E o nosso espetáculo ele tinha que acontecer em bares, a gente fazia questão que fossem em bares, né? É bem estilo, né, Nelson Rodrigues? Com uma interação com o público, assim, né? As personagens interagiam com o público se sentia também fazendo parte da ação. E com todos aqueles dramas, né, rodriguianos, né? Nelson Rodrigues é uma figura ímpar no teatro, né? Mas eu não queria fazer nada que fosse de espetáculo de teatro dele. Eu fiz uma adaptação com uns contos da vida como ela é. E foi incrível. A gente fez 4 temporadas nesse espetáculo. Um dos espetáculos que eu mais gostei de fazer. Mas sempre o espetáculo que a gente está fazendo no momento e se entrega é aquele que é o preferido, porque, né? Então, esse que a gente está em produção é minha paixão hoje em dia, assim. Estou apaixonado. O Venha Ver o Pôr do Sol, né? Venha Ver o Pôr do Sol, Tá. E eu queria que tu falasse, porque tem muita gente leiga que não sabe o que é o teatro dentro da Caixa Preta. Sim, Caixa Preta é uma espécie de um movimento teatral surgiu dos anos 60 de uma sala escura onde as produções fossem encenadas e também ensaiadas, enfim. Então, no Brasil existem várias caixas pretas, né? E nós aqui temos a nossa caixa preta do estúdio, né? Que é a junção do meu nome e o da Karen, que é minha sócia, Karen Schiller, Caixa. Né? É uma caixa diferente, essa caixa com K e com CH, né? E lá que a gente produz bastante coisa, ele que a gente ensaia é o nosso celeiro, né? Na verdade. Sim. E falando ainda sobre o teatro, o que mais atrai numa peça de teatro? O público ali, é o drama, Isso no ponto de vista público ou para mim? Público. Eu acho, gente, que o teatro ele tem a presença física do ator no palco
é algo muito mágico para uma plateia, né? Infelizmente, muita gente não tem o hábito de ir ao teatro, né? E nós estamos numa cidade que não tem esse hábito. A gente, por exemplo, no Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, mas tem algumas cidades, por exemplo, que o hobby, né, o lazer, além do cinema, também é levar os filhos ao teatro, então ter essa formação de plateia, né? Então, e essa presença física do ator, eu acho que é incrível para o espectador, né? Ele vê ali, tá na frente dele, as coisas acontecendo naquele exato momento que não irá se repetir. Não é uma Isso coisa... é importante, não irá se repetir. Cada apresentação é diferente da outra, né? Essa troca da energia também. Eu acho que isso é incrível, essa troca de energia, de plateia, né? e atores, né? Até porque o teatro não dá para regravar, como digo, né? Não, ali, tem que improvisar e mandar ver. Não, isso é maravilhoso. E assim, todos os grandes atores, com certeza, eles vão te dizer a mesma coisa, né? Tipo, não tem coisa melhor que o teatro, né? O pessoal vai para televisão para sobreviver, vai fazer outras, né? Mas como teatro, como base também para um ator, né? Um ator de teatro consegue fazer tudo. Um ator de televisão não consegue fazer teatro assim, não. Eu sempre digo que quem faz teatro é mais fácil fazer cinema. Sim. Quem faz cinema é mais difícil fazer teatro. Exatamente, com certeza. Com certeza. Porque no cinema a gente gravou, errou, grava de novo. Grava de novo. No teatro ali tu vai apresentar a peça ali, tu tem que improvisar e aquilo tem que encaixar tudo certinho ali. Claro que o cinema ele tem toda essa preparação também, né? De ator, que é incrível, né? Eu acho que o cinema também é algo muito, muito especial, assim, né? Pro ator. Embora repita, né, a concentração, a construção da personagem, uma coisa, tem todo um trabalho por trás muito forte, né, de criação, de construção de personagem, tá, para se chegar a gravar, né. E já a televisão, a gente vê que, infelizmente, assim, ó, as coisas são muito rápidas, é um produto que precisa ser feito de uma vez e meio que vai nas coxas, como se diz, né. Então não tem todo aquele cuidado, né? Uma coisa, mercado puro. Imagina uma pessoa fazer uma telenovela com milhões de capítulos, tem milhões de texto para decorar, enfim, né? Eu acho que perde um pouquinho da qualidade, não se tem muito tempo, tem que se gravar, enfim. E eu sei que publicou 5 livros já, então 5 livros publicados. Dois livros são autorais, só meus, né? Que é o Memorial, meu primeiro, A Mulher Borboleta e Outros Textos de Casulo, que eu vou presentear a nossa entrevistadora hoje com Muito um obrigada. autógrafo, tá? Que honra! Depois eu tenho... A gente acaba esquecendo os filhos todos. Mas aí tem o Palco Didático também, que é um livro que eu fiz junto com a Karen Schiller, que é minha sócia, para a gente trabalhar alguns textos em escola, quando o professor... Às vezes o professor quer montar um espetáculo, alguma coisa, ele não tem ideia, ele quer fazer um projeto de teatro, então tem várias esquetes aqui abordando vários temas, assim, que são multidisciplinares, tá? Tem o Aguaceiro, que é uma antologia do Coletivo Autores de Pelotas, então aqui eu também sou coautor, né? São escritores da nossa cidade escrevendo sobre o tema água. E isso é amplo, né? Sim. O que é água? O que é água para ti? Né? O que te vem à mente quando fala de água? Chuva. Emoção. Alguma emoção te traz água? A tranquilidade. Então cada autor pensou nessa água, né? De uma forma... para escrever. Eu, por exemplo, contribuo aqui com um conto que fala sobre a falta da água. Né? Um conto não, uma esquete de teatro, que a gente até encenou também o ano passado, que é o conto de Água Seca. Trabalha um pouco com essa questão toda desse povo que tem carência da água, né? Dos retirantes, né? E que estão sempre em busca dessa água e essa coisa da escassez, da pobreza, né? Da miséria.
Então eu trabalhei nesse lado aí, que eu sou meio dramático também, então. Tenho também o D4, que é um livro meu, da Joyce Lima, que é escritora daqui também, da Fernanda Monteiro, tá? E do Jefferson Ajala. Então, 4 de 4, livro de 4, mas também trabalhando essa coisa do ficar de 4 diante das coisas. O que faz você ficar de 4, você se entregar, ficar de rédea no chão? Né? Então, cada um escreveu contos, poesias, enfim, sobre esse tema. E tem também um livro, tem um infantil que a gente fez com o coletivo, que é Coletrinhas, se chama, que são vários contos infantis para se trabalhar em escola também, para a criançada. Porque no coletivo Autores de Pelotas a gente tem muito projeto de levar literatura para as áreas periféricas também. Porque assim, eu vejo que muita gente trabalha, não só literatura, mas teatro também, só nesse centro, né? No centro, né? Nos bairros privilegiados. A gente vai para tudo que é lugar. Levar o teatro para as escolas. Teatro, a gente vai com literatura, tá? Literatura, a gente faz feirinha, o coletivo, o CAP, a gente faz feirinha com os nossos livros e para as pessoas conhecerem a gente. Nós temos vários escritores, escrevem de tudo. Você pode ler desde romance, a conto, a poesia, livro infantil, uma variedade assim imensa, né, de produção feita por nós, que a gente busca sempre visibilidade, porque é difícil. Às vezes as livrarias também não nos dão visibilidade. Se você for numa livraria, você vai ver que só vai ver best-seller. Eles não colocam o nosso livro na vitrine. Então, por essa carência da gente não ter visibilidade, vamos fazer a nossa visibilidade. E nós temos um evento, o coletivo, em maio, que se chama Festim de Maio, tá? Que todos os anos, eu acho que a gente está na 6ª edição, não me lembro mais, tá? Eu estou desde o início, então eu estou desde o primeiro. Nesse festim são 2 ou 3 dias de programação falando sobre literatura de forma gratuita para a comunidade, tá? Então tem um trabalho filantrópico. Tem leitura dramática que a gente faz, a gente faz a nossa feirinha também, a gente vai lançar um livro agora, esse ano, né, no nosso festim, que vai acontecer dia 23 e 24 de maio, no espaço La Fusion, que é o anexo ali do Clube Comercial. E nós vamos fazer o lançamento do livro que se chama Luz e Sombras, que ele foi fruto de uma oficina feita o ano passado, feita no 7 de abril, né, que os participantes tiveram vários exercícios, fizeram várias tiveram várias vivências para trabalhar com essa coisa da luz e da sombra de cada um, e todo mundo contribuiu com o seu texto, e o livro está prontinho já e vai ser lançado nesse festim. E alguma peça de algum livro já teu? Já pensou? Escrever um livro e fazer uma peça de teatro? Baseada no livro? Baseada no livro. Já, esse que A Mulher Borboleta, ele já foi, inclusive ele já foi encenado como esquete, tá? Ele foi encenado lá no Rio de Janeiro, a gente fez uma adaptação com a Karen Schiller, que é minha sócia, ela fez, a Isabel, que é a personagem principal. Aqui em Pelotas também já teve algumas esquetes em cima desse livro, mas eu pretendo ainda adaptar para teatro, longo, né? 40, 50 minutos. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.
TV Com retornando com o convidado Charlie Rainé, que vai nos fazer uma leitura de um livro. É um texto, né, que ele faz parte do livro A Mulher Borboleta, que é o que tu vai receber, tá? E o livro ele fala de uma mulher que tem essa esperança de encontrar o amor, tá? Ela quer... Só que ela foi criada numa família muito patriarcal, cheia de preconceito, de tudo. E ela sempre buscou o amor, só que ela nunca conseguiu. Ela foi a tudo que é casamento, ela chegou aí a casamento de todo mundo, mas ela não conseguiu casar e ela fica falando um pouquinho sobre esse problema. E ela escreve textos, são pensamentos dela. Então, é texto meu, obviamente, mas é a personagem que escreveu, tá? E se chama Insaciável. Eu sei que você sente o mesmo que eu, quando volta para casa e se pergunta: quem sou? Eu sei que abre a geladeira e não encontra nada que satisfaça a sua fome. Você não tem fome de comida. Você tem fome de outra coisa. Você trabalha a semana inteira e no fim de semana você extravasa. Extravasa algo que nem sabe. Extravasa o vazio. Como se fosse possível fazer isso. Você acorda, dorme, acorda e é tudo sempre a mesma coisa. A sua fome não acaba. Será possível que a vida se resuma nisso? Você entra para uma igreja, para meditação, um terreiro e tudo continua. Eu sei que você sente o mesmo que eu. Eu sei que olha em volta e tem vontade de chorar. Mas o choro não sai. Choro trancado por anos a fio. Você não se ama mais. É por isso. Você se abandonou. Você não acredita mais naquele velho ou velha de guerra. Você esqueceu de ser. Você luta pelo carro, pela casa, pelos elogios, pelas viagens. E você? Você luta por você? Esse é o texto. Muito bem. Muito criativo e muito original. Que realmente é no dia a dia, né? É o dia a dia da gente, dia a dia né? da gente, é verdade. É verdade. Essa coisa que a gente não vai vivendo e é como se diz, empurrando com a barriga, né? E tem coisas ali na gente que a gente não consegue resolver e que a gente não resolve porque a gente não, às vezes não tem tempo de resolver. A gente luta por aquele emprego, por aquele trabalho, a gente trabalha, mas a vida emocional da gente está em ruína. A gente não para pensar o que eu preciso. O que está me fazendo falta? Às vezes não é um dinheiro. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra que às vezes a gente não encontra também, né? As pessoas não estão mais conseguindo se conectar. E eu acho que isso que é uma coisa muito triste, né? As pessoas não estão conseguindo mais se conectar. Olho no olho não existe mais, praticamente. É só tela de celular, né? Diálogo é uma coisa também que está ficando, né? Família, né? A gente observa cada vez mais as famílias, né? Numa refeição ninguém mais se reúne, é todo mundo, cada um no seu mundo, a mãe com um joguinho, o pai com não sei o que, o outro com não sei o que no tigrinho jogando, né? E as pessoas não estão mais interagindo, né? Eu percebi, inclusive, sai para almoçar, vai para os lugares, até no shopping. O pessoal vai para o shopping para ficar no celular. Exatamente. Ou seja, tu não vive mais, né? E assim, eu já fico analisando bastante, né? E às vezes eu me policio, né? Porque eu também, como eu trabalho muito com o celular, né? Muita coisa eu resolvo por ali. Tem horas que eu preciso de um descanso, assim, tá? De um alívio, porque é aquilo diariamente, né? A gente está sempre com aquilo, e a vida, e o resto. Nós somos reféns. Reféns, aquela dona de casa lá que tem que arrumar aquele monte de coisa e fica no celular, e aquela casa caindo, assim, e a pessoa tá ali e fica horas, né? Mas principalmente essa coisa toda que eu acho que a comunicação entre as pessoas está se tornando muito artificial também, né? Enfim. Então é uma reflexão também pra gente abordar, com certeza.
Vamos falar de cinema? Vamos, claro, com certeza. Sobre quais os filmes assim que você já fez, divulgar. Então, falar das coisas mais recentes que a gente trabalhou aí, né? Pelotas está se tornando um polo de cinema, graças a Deus, tem muita gente que está produzindo aqui, né? Isso é muito importante, graças também às leis de incentivo que estão surgindo também bastante nessa área de cinema. E, aliás, o primeiro filme que se tem notícia no Brasil, que é O Óculos do Vovô, tá? Foi feito em Pelotas. Então, Pelotas já foi a pioneira, tá? Então, já nasceu isso, tá? Em Pelotas. Bom, eu tive a oportunidade de fazer o ano retrasado um longa-metragem que foi rodado aqui pelo Atama Filmes, tá? Que veio um elenco legal, veio do Rio também. A Lara Tremurru, que já fez vários trabalhos na Globo, novela, telenovela. O Thierry também, pai dela, tá? Tremurru. A gente fez, é um filme, um longa-metragem que fala um pouco sobre a ditadura, se chama Passaporte Memória, tá? Trata de um menino que foi, na época da ditadura, ele foi para a França porque o pai estava sendo perseguido, enfim, para tirar o menino de circulação, enfim, e aí ele volta à cidade dele depois de ficar anos na França e vai relembrando e revivendo essas memórias, assim, né? Depois a gente tem um outro filme que é O Jogo, foi um curta-metragem maravilhoso, trabalho do Chico Maximila e do Alexandre Matos, né, é um filme que eu gravei agora esse ano, um curta, final do ano passado, em dezembro, tá, que está aí no forno, já está prontinho, mas muitas vezes a gente ainda não tem como as pessoas ainda olharem, porque o pessoal coloca muito em festival, enfim, né? Então demora um pouquinho. O Jogo é um filme incrível, com atores incríveis, né? O Clemente Viscaíno, que é um grande ator, tá? De Porto Alegre também, já fez coisas na Globo. A Glória Andrade, uma atriz porto-alegrense maravilhosa, são os protagonistas. A Maureen Nogueira, que é uma atriz maravilhosa aqui de Pelotas, tá? Eu fiz também. Esse filme trata de é muito interessante porque ele é no dia que o Lula venceu a eleição, tá? Então a dona da casa está com seus convidados, né, na torcida para que o Lula não ganhasse e os empregados, o motorista e a doméstica estão no outro lado, então por isso que se chama O Jogo, tá? E vai ter um embate dessa classe aí, desses dois, né? Que é bem essa coisa que a gente tem vivido também da polaridade política, enfim. E ultimamente, agora a gente está em produção de um filme que se chama Passagem, tá? Do Manuel Soares Magalhães, que está sendo rodado em Pedro Osório, tá? Está em produção, a gente está em gravação ainda, tá? Provavelmente vamos terminar de gravar em maio. E é um texto maravilhoso que ele está falando, assim, ó, você imagina a visita, Fernando Pessoa aparecer em Pedro Osório. Fernando Pessoa, imagina. Como é que é isso? Que viagem é essa, né, de Fernando Pessoa em Pedro Osório, se materializando em Pedro Osório, tá? É uma história incrível, tá? Incrível mesmo, muito legal. Que eu tô como ator, eu faço um anjo, meu primeiro trabalho como anjo, nunca fiz anjo antes, tá? E também estou fazendo preparação de elenco, ajudando na produção do filme, né? O Estúdio Atores está encarregado de fazer essa preparação de elenco também, que é toda esse trabalho, né, da gente extrair do ator a personagem, da gente conseguir com que o ator consiga encontrar sua personagem, né? E está sendo bem legal, assim. Por enquanto é isso que tem, tá? Espero que muitas coisas mais venham, né? A gente precisa bastante, né? A gente tem muito ator bom aqui,
É muita gente talentosíssima, né? Precisando trabalhar, precisando mostrar seu talento. Então, a gente torce que várias coisas aconteçam. Eu trabalho muito também com casting, né? De propaganda, essas coisas. Então, eu acho incrível da gente poder dar oportunidade para os atores, né? Em propaganda também, o pessoal quando quer alguma coisa, quer fazer uma propaganda, um VT, me procura. Ah, tens ator? Eu tenho tudo organizadinho, né? Eu tenho meus perfis ali, eu vou mandando. Então, dá oportunidade também de trabalho no audiovisual para as pessoas, né? Isso é importante, né? É tipo uma agência, então. Eu não sou uma agência, né? Na verdade, o Estúdio Atores trabalha com esse, né? Com esse nicho aí que é casting, que é eu que cuido, eu que gosto, eu que cuido disso. Então, o pessoal sempre quando tem alguma produção, alguma coisa, eu preciso de ator, vai lá no Charlie resolve. Que legal. Já pensaram em levar algum filme já para concorrer em algum festival? A gente está tudo recente a gente está tudo em produção, né? Provavelmente todos esses que eu te citei, desde Passaporte Memória, como Jogo e como Passagem, são filmes que vão para festival, com certeza, tá? Só que, claro, ainda estão... Cinema, né? É demorado, a questão toda, às vezes financeira, né? Até estava vendo esses dias um vídeo que alguns atores estavam falando dessa questão toda, de que o pessoal que trabalha com cinema, né, paga um imposto, né, para exibição das coisas, né? E esse imposto é um dinheiro que vai ser revertido para o cinema. Só que as plataformas de streaming não têm obrigatoriedade de pagar. Ou seja, por quê? Né? Teriam que pagar também, né? Essa quantia, esse valor também para fomentar o cinema aqui. Enfim, então é uma luta, né? Uma luta. E o apoio, esse curta-metragem, é apoio do Paulo Gustavo? O curta-metragem A Passagem, ele foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, sim. Pela lei. Assim como o Jogo também. Eu acho que foi pela Lei Paulo Gustavo também, né? Essas leis aí que têm ajudado bastante, né? E a Lei Rouanet? A Rouanet é uma lei bem complicada, né? No sentido assim de... Porque assim, eu sou péssimo nessa coisa porque eu não sou produtor cultural, né? Então, dos editais, formulário para preencher, então assim, ó, a Rouanet é cheia de empecilhos, de regrinhas e de coisinhas, então eu não sei praticamente nada, né? Porque realmente eu sou um artista muito independente, eu não fico esperando as coisas acontecerem, eu gosto de fazer, tá? Se eu ficar dependendo de edital, disso, edital, daquilo, eu não faço nada, né? Então faço aqui, ó, com o suor do meu rosto, mas eu produzo, eu não paro de produzir, né? São anos e anos produzindo, sem parar, né? Até enquanto eu estiver aqui eu vou produzir, vou estar ali com 90 anos e vou estar dando entrevista, falando sobre os trabalhos que eu fiz, porque eu não vou parar. Claro, isso é muito importante. Com certeza. E esse curta-metragem, A Passagem, ele está sendo gravado em Pedro Osório? Está sendo gravado em Pedro Osório. Isso, tá. Está sendo gravado, que é pela Toca do Coelho Filmes. Toca do Coelho Filmes, que tá responsável pela gravação e enfim. Tá lindo, tá? Porque assim, tem umas paisagens lindas em Pedro Osório, né? Esse que eu digo, né? A gente tem tanta coisa pela volta aqui que a gente não percebe, né? Lugares cinematográficos. Meu Deus, cinematográfico. Tem coisas lindas lá. Aquela estação de Pedro Osório é lindíssima. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer Pedro Osório, mas... Essa é uma cidade pequena, mas assim, tem cada coisa, cada recanto ali. Tá maravilhoso. É lindo, assim. Tem muita coisa encantadora ali. E o filme vai ficar muito legal. O diretor já sempre tem um novo projeto, já tem, depois da Passagem, já tem alguma outra em andamento, já alguma ideia? Não tenho nada. Em cinema, não. Que em cinema eu sou muito ator, né? Mais ator do que propriamente diretor, né? Preparador de elenco que eu faço, enfim.
eu fico esperando convite, né? De coisas que vão rolando, eu fico esperando convite para... quando eu sei de alguma coisa de seleção, eu também participo para poder formar o elenco, enfim, né? Mas não tem projeto, tem projetos de coisas que eu quero fazer em cinema, até como roteirista, que eu também faço roteiro, mas aí depende da questão toda da lei, então fica engavetado esperando o momento que talvez aconteça. Que seja... Então o teatro é uma coisa que já é mais fácil de eu fazer, né? Eu não preciso, porque o cinema exige muito dinheiro, né? Vamos pensar em equipamento, microfone, e tem todo um aparato, né, que torna muito caro. O translado. Muita coisa, gente, muita coisa. Então o teatro é mais fácil da gente... É local, é uma coisa... o teatro é mais fácil da gente produzir, né? Então a gente vai produzindo teatro. Até a hora que surge uma coisinha legal aí, vamos pro cinema também. Quer deixar o convite para a peça de teatro? Quer falar sobre ela? Claro, eu quero fazer um convite para o espetáculo Venha Ver o Pôr do Sol, que vai estrear no dia 7 de junho, tá? Falta bastante tempo ainda, mas enfim, né, o pessoal já vai ficar sabendo, tá? É um espetáculo com textos da Lígia Fagundes Telles, lindos textos, né? Uma grande homenagem a essa grande dama da literatura brasileira. E quem quiser saber um pouco mais sobre o espetáculo, pode me acessar nas redes sociais, tá? Que no Instagram é @charlie.rainé, tá? Tem também a página do espetáculo, que é @PorDoSolLígia, LY, tá? E também a página do Estúdio Atores de Pelotas, @Estúdio Atores de Pelotas. E os empresários que têm também vontade de nos apoiar, de nos ajudar, também estão convidados a nos procurar. A contrapartida para vocês vai ser ótima, bastante divulgação. É legal uma empresa estar sempre atrelada à cultura, como é importante isso, a visibilidade, responsabilidade social, responsabilidade cultural, enfim, né? Um povo precisa de cultura, né? Então vamos enaltecer a cultura. E não sei se posso deixar meu telefone, tá? E o meu telefone, quem quiser me procurar, é 53, né? 981 17 77 46. Tá feito então o convite. Agradeço. Eu que a TV Com agradeço. agradece o seu tempo disponível para... Obrigado, eu que agradeço. E eu assim, quero elogiar vocês. Continuem fazendo isso, continua, porque nós, artistas, precisamos muito de vocês. Isso é muito importante pra gente, né? Esse debate gostoso da gente falar sobre cultura, coisas edificantes, luzinhas que a gente está acendendo no mundo. Muito obrigado. Certo, então. Gostaria então de agradecer, a TV Com agradece, a equipe técnica, e vamos ficar então com as imagens, né, da peça, do espetáculo Venha Ver o Pôr do Sol. Engraçado. Assim, sem a roseira, ela parece menor. Tá, mas quando eu me mudei, não tinha nenhuma roseira aqui. Morreu exatamente 1 mês depois dele. Mas quando eu cheguei, nem canteiro tinha. E olha que isso já faz 3 anos. Elétrica Sul, tudo em autopeças elétricas e injeção eletrônica.